Olá, amigos. Boa noite, boa tarde ou bom dia, independente do tempo que vocês vão nos escutar e nos ver. Estamos aqui diretamente de Vinhedo, São Paulo, nessa cidade espetacular do interior de São Paulo, através da Fraternidade Luiz Sérgio, no nosso programa Gotas Fraternas. E como sempre, lembrando que o nosso livro, que estamos estudando atualmente, Jesus no Lar, do irmão Nélio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, e a lição que nos traremos, ou nós leremos hoje, é a lição 41, o incentivo santo. E depois nós vamos fazer as reflexões desta lição. Comecemos por ela. Como sempre, na casa da sogra de Pedro, onde eles se reuniam todo final da tarde, e Jesus, observando a todos em volta dele, conversando em assuntos mais variados possíveis da atualidade, que valem até hoje, né? São descritos como válidos até hoje. E vocês vão ver nessa lição que realmente nós não precisamos ser perfeitos para começar a trabalhar na seara do bem, e que Jesus nos chama todos os dias. Vamos à lição. O incentivo santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou, irritado, contra as próprias fraquezas, asseverando perante ao mestre: Mestre, como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado no mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão que ele tinha pelo bem que tomava no íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente. Um santo aprendiz, convidado a se consagrar à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos de uma cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a se entristecer e reconhecendo que não era uma pessoa perfeita para praticar aquelas atividades do bem para o povo, e pelo seu estado de impureza íntima, fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra. Não obstante as requisições do povo que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração, ele se sentindo inferior com aquela natureza animal, normal do ser, e estava ali estagnado, não queria servir mais. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou ao mestre que esclarecesse ou ajudasse naquela hora. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de uma preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade e em seguida nas saudações habituais: Meu amigo, sabe quantos coices desferiu hoje este animal? Respondeu ele: Muitíssimos, senhor. Quantas vezes terá mordido os companheiros da estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente.
Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa, orneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos do pregador desalentado, arrematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes de ti? Volta à tua missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível, por agora, servir ao nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. As bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te em ti a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te na natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valoriza o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo acordado, assustado, mas agora feliz, em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. Tadeu observou Jesus calmamente e, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, Jesus concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Em seguida, Jesus pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de mansinho para beijar-lhe as mãos com uma doçura reverente. Meus amigos, minhas amigas, espíritas, não espíritas, aquele que tem um credo, mesmo aquele que não tem um credo. O trabalho, ele é o caminho da perfeição. Eu anotei aqui algumas reflexões que talvez não dê tempo de falar em todas, mas as principais dessa lição. Não esperemos ser perfeitos para começar um trabalho. Tadeu vivia com Jesus, né? Todos eles ali estavam com ele, coladinho com ele, e se sentiam imperfeitos. Ora, Jesus não foi buscar os sãos. Jesus foi buscar aqueles que estavam em erro. Assim como hoje. Desculpa. Hoje, nós não somos perfeitos. Vivemos nesse planeta, né, de expiação e prova, se transformando para um mundo regenerador. E estamos na prova. Não esperemos ser perfeitos para começar o trabalho. É essa a lição. Não existe perfeição antes do trabalho. Reconhecer que é imperfeito já é um começo. A fé sem ação é uma fé morta. Os doentes não estavam preocupados com a índole do jumento. O anjo falou, ele já deu vários coices,
xingou, né? Vamos chamar assim, se fosse uma pessoa, deu coice, mordeu, mas estava ali, levando o remédio para os doentes, né? Os doentes não estavam preocupados com a índole do jumento. Estamos atravessando um momento de reformas. Sim, se vai para a regeneração, a gente precisa se reformar. Tanto no planeta como no nosso íntimo. Ou não? Estou enganado. As convulsões estão acontecendo. Está aí todo dia nos jornais, no noticiário, na internet, nas redes sociais. Né? Jesus está conosco desde o início dos tempos. Não esqueçamos disso. Já sabemos o que fazer. Para que trabalhemos e estudemos para sermos perfeitos. Então, não dá para pensar mais, eu tenho que ser bom, perfeito, para poder ajudar alguém. Ah, eu vou esperar o ano que vem, eu vou ganhar um salário um pouquinho maior e vou trabalhar. Ah, eu não tenho condições entrando num centro espírita, ou mesmo numa catequese, numa igreja, ou onde quer que você se sinta a vontade de ajudar ao próximo, não, vou esperar. Nosso tempo, senhores, o nosso tempo não espera. Jesus sabe disso, Deus que nos criou e nos colocou com um propósito neste momento, sabe que a espera é fatal. Não nos entreguemos às dúvidas, às tentações de não fazer. Então, o trabalho para ser feito está aí. E principalmente quando se aproxima agora o Natal, estamos em dezembro, daqui a pouco é o Natal, daqui a 2 semanas, vamos receber aqueles parentes difíceis, aquelas incógnitas que a gente não consegue resolver na nossa equação simples da vida. E aí vem a mensagem. O incentivo santo vem de onde? Vem de Deus, vem de Jesus, o nosso instrutor principal, maior de todos, que nos diz: resista, trabalhe para que você consiga sair vitorioso na sua jornada, em qualquer tempo. Jesus não nos abandona nunca. Está conosco desde o fim dele. E já fizemos asneiras, nem Deus sabe o que nós fizemos no passado. Estamos aqui. Então, senhores, um bom Natal, uma ótima entrada de ano novo 2026. Não espere 2026 para que tudo se resolva. E que neste Natal pensem bastante sobre nossas funções neste momento no planeta Terra. Que Deus os ampare, os ajude e os ilumine sempre. Até a próxima.